mesmo vencendo ele devolveu, né, as coisas do Sam Arlo, tipo o cavalo, etc. Tanto que em determinado momento a gente até vê essa passagem dele falando, olha, você sabe que se você perder, você meio que vai perder tudo, né? Então isso demonstra também o quão nobre ele era, porque ele sabia que ele não precisava daquele cavalo, da espada, do escudo, não precisava de nada do Sam Arlo, era mesmo um embate pelo embate ali pra ele, em que você não precisa descaracterizar um homem pra se sentir melhor sobre si mesmo. Então isso mostra, né, o quão honroso ele é. E já o Maker, ele tá ali todo emburrado, mas ele também fala que é porque os filhos dele sumiram. E não devemos, né, gente, deixar de lado o momento que o Egg fica ali, né, quando os Targaryens estão chegando, ele quer sair dali. E aí a gente é apresentado a mais outros Targaryens aqui. Temos o Daeron Targaryen, que é o bêbado, inclusive ele é literalmente conhecido dessa forma, que é o nosso Halino, tô brincando. Ele tem os sonhos de dragão, né, que a gente já tinha conhecido ele lá no primeiro episódio. E o Aerion Targaryen, que é esse cara que desprezou o Dunk e ele era conhecido como o monstruoso. Então sim, esperem atrocidades dele. E aí, né, o filho do Baelor, a gente vê ali em combate o Valar Targaryen. Outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente observar também nessa cena, e que zoava o tá sobrinho convencendo ali os Targaryens a deixar ele competir, é que a gente vê a estrela da Fé do Sete. Essa Fé do Sete passou a ser mais introduzida nos Targaryens depois da Alicent, é algo que a gente vê ali em House of the Dragon, que a gente vê que permanece aqui, né? Então é um detalhe interessante de observar a que ponto estamos, né? E nesse momento também a gente vê a própria Gwyn falando que os filhos do Maker sumiram e que guerras foram iniciadas por muito menos, fazendo aí uma menção à Dança dos Dragões, que a guerra mesmo foi pela briga do trono, entretanto ficou mais incisiva após a morte de um dos filhos. E aí a gente tem os cavaleiros, que é o Roland de Cracknell e o irmão juramentado dele, o Donel. Inclusive o Egg fala, não, eles são tipo donos de tudo e etc. E o Dunk até fala, como que você sabe disso? E aí, gente, tem outros detalhes que eu acho que é muito importante ressaltar sobre esse episódio. Primeiro, a gente é apresentado legitimamente ali pra pincel alta demais e o Dunk fica todo desconcertado, né? E eu achei muito legal, né, toda a construção ali do próprio escudo dele, que é com a árvore, a estrela cadente que eles viram. E outra coisa que eu não posso deixar de destacar também é que aqui ele vende a cavalinha branca. No livro é mais porque ela é a mais velhinha e aí ele não poderia usar ela tanto em combate, mas ele também promete, né, buscar ali ela. E é muito legal ver esse cuidado também dele com eles, porque tipo, isso também é um argumento que vem desde o primeiro episódio, né, que ele fala assim, eu poderia vender vocês três e comer como um rei, sei lá, por um ano. Mas assim como o paralelo ali do Baelor, né, tem toda a relação de honra e de herança, né, no caso dele tem a fé, então né? ele promete ali buscar ela de volta porque ele vai vencer o torneio. A única coisa que ainda está dentro da caixa de Pandora. Então esse dinheiro seria quase um investimento ali para ele estar preparado, justamente nessa sua indagação, nesse seu questionamento sobre ele estar a páreo, né, desse torneio aí, competindo com pessoas que foram tão bem treinadas ao longo dos anos, foram feitas para isso, né? Não só um desejo de se tornar um grande cavaleiro. E aí, retornando, né, o que eu falei do questionamento do episódio sobre o que é ser um cavaleiro, vem justamente disso. E é importante também, né, o ponto sobre quando ele fala, eu vou ganhar, e aí tem até um questionamento, e eu já nem me recordo, gente, honestamente, se foi no segundo ou no primeiro episódio, mas que falam, tem muitos homens, eu acho que foi no primeiro, tem muitos homens que falam isso também, que vão vencer, mas é puramente pelo ego, só pra falar que ganhou. E ele não, ele vai mais por esse aspecto de honra, de lealdade, de nobreza, e não necessariamente sobre ter um grande nome, mesmo que as coisas meio que caminhem em conjunto. É muito mais sobre a honra do que o ego propriamente. Pra mim tá aí a beleza desse segundo episódio, porque ele é sobre isso. Ele é sobre construção, sobre apresentação, essas diferentes personas, e que você tem o Aegon olhando pro Dunk falando, nossa, os cavaleiros estão na sua pior fase, a outros lembrando, né, de momentos muito pontuais, mais significativos, que é justamente sobre isso. E também, né, faz jus aí ao que é a série, o Cavaleiro dos Sete Reinos. Como eu falei, ele é um episódio mais curto, foi um episódio que eu gostei, ele é um episódio totalmente de construção, mas, gente,